partindo dessa resposta aí, já que ele dá ele decide, por assim dizer, qual é a melhor construção poética, alguém poderia dizer que ele ignora, então, aspectos na epopeia, por exemplo, que seriam superiores. Uhum. Claro que isso pode ser Ok. palpite também, né? Você colocar uma coisa para cima ou para baixo, acima da outra, pode ser meio subjetivo, mas como são estruturas diferentes, é inegável que algumas coisas são mais fáceis ou melhores feitas em um caso do que em outro. Então, a pergunta seria essa aqui, ó. Aristóteles ignora os aspectos superiores que a epopeia tem sobre a tragédia? De maneira alguma. De maneira alguma. Isso pode. A impressão que surge quando a gente está lendo a Poética pela primeira vez, porque ele fala um pouquinho da epopeia no início, comenta algumas vezes ali a título de exemplo ao longo do texto, e só volta a comentar no final, mais pro fim que ele começa a entrar na epopeia, que ele já terminou de falar da tragédia, está falando se não me engano, são os últimos 4 capítulos, né? E é no capítulo 24, eu separei um trecho aqui que prova isso. Vamos lá. A epopeia tem uma característica particular, muito importante para aumentar a extensão, uma vez que, na tragédia, não é possível imitar muitas partes da ação que se desenrolam ao mesmo tempo, mas apenas a parte representada em cena pelos atores. Em contrapartida, na epopeia, por ser uma narração, é possível apresentar muitas ações realizadas simultaneamente, através das quais, desde que sejam apropriadas ao assunto, se aumenta a elevação do poema. Este privilégio contribui, assim, para dar grandiosidade, proporcionar uma mudança ao ouvinte e introduzir variedade com episódios diversos. Com efeito, a monotonia, que rapidamente sacia, faz as tragédias fracassarem. Ou seja, por mais que a tragédia seja mais concisa, porque você tem só o enredo direto, você não tem episódio, você tem só o enredo, acaba que o dinamismo é menor. Então você tem que conseguir fazer com que num período muito curto de tempo, diversas coisas aconteçam, não pode ser nem muito rápido, nem muito longo. Então diversas coisas têm que acontecer e é num período pequeno de tempo. Então assim, é muito complicado quando você vai tentar fazer uma cena de tensão que dura. Por quê? Porque a nossa resposta sempre é tipo, e aí o cara chegou e falou tua parada. E você pensa, pô, o personagem poderia, sei lá, dizer pra ele não. Ou, sei lá, não sei, no caso mais extremo, matá-lo, ou ameaçá-lo, ou fugir. A gente sempre tem muitas respostas. O público, o leitor, ele pode ter, o público, né, o auditório, no caso do teatro. De nada, Nívia, de nada. Valeu pela pergunta. Obrigado pela interação, obrigado pela pergunta. O auditório ou o leitor, ele pode pensar em mil coisas para acontecer. Então, quando você vê, por exemplo, um personagem, sei lá, num filme ou num livro, que ele numa situação em que você pensa, é só fazer isso aqui, e ele faz algo completamente idiota. Você fica, não, peraí, pô, não, isso aqui, o que tá acontecendo aqui, pô? Que, não, pô, era só fazer isso aqui, pô. Muito simples, não é? Eu não tô falando de cena, sabe, de assalto em que, não sei, uma criança vê no filme e fala, mas é só você fazer isso com um bandido, né? Os meus irmãos e eu, a gente pequena, a gente falava isso, você pega a arma dele assim, faz assim, como se fosse muito fácil, né? Mas em outras situações, é tipo, você fala, pô, mas era só o cara, tipo, fazer aquilo ali é muito simples, né? Tem coisas que são muito simples e de resolver e que é complicado. Porém, numa epopeia, você consegue mudar o não exatamente o posicionamento de câmera, mas mudar o foco. Exemplo, na Ilíada, você tem o canto 1 é sobre os homens. Tá ali é a treta que dá inicial, né, que começa não a guerra de Ilion, mas o enredo que aconteceu, o problema que dá nas últimas semanas da guerra, do nono ano, né? Em que não vou contar tudo aqui, mas vou tentar resumir. Em que o Agamenon, o rei dos gregos, ele tem um problema ali, acontece uma discordância ali com o Aquiles. E aí o Aquiles fica puto, enfim, tudo acontece entre os humanos. E aí, meu amigo, no canto 2 já é, ó, deuses, só tem deuses. E aí são os deuses, aí você já, porque o capítulo 1, ele termina com Aquiles pedindo para a mãe dele, que é a Tétis, que é uma deusa dos mares, enfim. Não é a deusa do mar, tá? É uma das deusas do mar.
Ele pede para Tétis falar com Zeus, fala, ó, isso daqui que fizeram comigo, isso aqui é muito injusto, isso aqui não pode não. Fala lá com Zeus para que ele castigue os gregos por essa injustiça que eles fizeram comigo. Castigue o exército de Agamenon, castigue os gregos que estão ali, tá, em Ilho, não os gregos no geral não, tá, gente? Os gregos que estão ali do exército que ele estava aliado e queria romper a aliança com eles. Tá, vai lá, Lucas, vai lá. Eu continuo aqui explicando pro pessoal. Não, de boa, de boa. E aí, beleza. Então, acabou, né, com Aquiles pedindo isso, pedindo para a mãe dele ir lá resolver. Canto 2. O que é? Opa, deuses, estamos no Olimpo. Zeus conversando ali com o pessoal, enfim, eles falando sobre a guerra de Troia, sobre a guerra de Ilion, é por isso que é Ilíada, né? Ilion, né? Sobre a guerra de Ilion, enfim. E aí, em determinado momento, chega Tétis para falar ali no ouvidinho do Zeus, falar, ô Zeus, então, fizeram um negócio horrível com meu filho, pô, não tem como resolver isso não, não sei o quê. E aí a Hera fica meio, como é que chama? Ela fica meio cabreira com isso. Por quê? Porque a Hera tá do lado dos gregos, a Hera que é a esposa do Zeus, ela tá do lado dos gregos para destruir, o partido dela, né, é dos gregos para destruir os troianos, e ela, ainda por cima também, ela é ciumenta. Então ela fica com ciúme da Tétis, fica com ciúme ali fica com ciúme da Tétis interagindo com os Zeus muito de perto, a Tétis muito grudada assim nele, assim, quase que ajoelhada nele, assim, enfim. E aí ela fala com os Zeus fala, cala a boca! Fala, cala a boca, mulher! Para de encher o saco, enfim. Mas, enfim, você consegue ver e fica trocando o tempo todo. Canto 3, homens. Canto 4, deuses. Canto 5, homens. Canto 6, deuses. Se eu não me engano, tem algum momento ali que muda isso, que vai, tipo, mais de um canto vai com os homens, depois mais de um canto vai com os deuses. Se eu não me engano, tem isso, não lembro direito. Mas você tem essa mudança, a interação. Então, a cada momento você quer saber o que os deuses vão fazer, o que os deuses vão fazer, o que os homens vão fazer, o que os deuses vão fazer, o que os homens vão fazer. Fica mudando os pontos de vista. Na Odisseia é algo semelhante. Você tem, às vezes, os pontos de vista dos deuses, às vezes você tem o que a gente chama de romance de Ítaca, não é um romance, tá? A gente só fala assim. O romance de Ítaca, que é a Penélope. A Penélope se virando com a ilha lá em Ítaca, em que ela vive, como é que ela vai fazer para sobreviver aos avanços lá dos pretendentes que estão abusando da obrigação de hospitalidade que ela tem para com eles, porque é uma lei divina muito importante para os gregos na época, muito, muito, assim. Zeus é o deus, né, ele é um deus de muitas coisas e como é que chama? Da hospitalidade. Então, você negar a hospitalidade é um ato contra Zeus, que é o ser mais poderoso que tem no cânon grego. O poder manifesto é esse cara. Enfim. Tanto que, só uma coisa, um detalhe aqui, tá? Que eu tô me expandindo muito. Tem um personagem no panteão grego chamado Poder. E o Poder é tipo uma bitch dos Zeus. É sério, o nome dele é Poder. Tem um deus que chama Poder, e ele é tipo um escravo dos Zeus. Poder, o que você faz? Eu faço tudo o que o Zeus diz para eu fazer. O nome do cara é Poder, ele faz tudo que o Zeus manda, enfim, é isso, né? Mas só pra você ter uma noção do nível de poder. Então ela tem que lidar, não pode deixar de ser hospitaleira com esse pessoal, ela tem que lidar com isso. O que vai acontecer? A gente vai vendo a mudança entre o que está acontecendo com o Odisseu, e aí, próximo canto, você vê o que está acontecendo lá em Ítaca com a mulher dele, e de vez em quando também muda para um outro canto, que é um outro tipo de canto, de capítulo, que é a Telemáquia, que é o filho o filho do Odisseu, chamado Telêmaco, que ele está buscando ele saber o que aconteceu com o pai dele, tentando encontrar, ele está sendo guiado por Atena, que está disfarçada como um mentor, está disfarçada como um homem, e a Atena está guiando ele para descobrir sobre o que aconteceu na Guerra de Troia, sobre qual foi o fim do pai dele, o que está acontecendo. E, enfim, então você tem esses 3 pontos de vista, às vezes 4. É mais no início do que acontece com os deuses ali, né? Em alguns dos momentos também. Mas você tem esses 4 pontos de vista que se alternam aqui e ali na Odisseia, e isso contribui para você não ficar enjoado. É gigante ali a Odisseia? Mas é gostoso de ler. Você lê porque vai mudando sempre, vai acontecer isso aqui, opa, vai acontecer isso aqui, acontecer aqui. É como se fossem várias tragédias que vão se encadeando ali dentro. Mas, enfim, vamos continuar. Eu acho que já respondi bem a pergunta.